Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 162, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, a questão de questão de número 43, então Kardec diz assim: a facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, quer dizer, o espiritismo, sem constrangimento, apenas pelo poder da ideia, né? Pelo poder da ideia, pelo poder das informações. Mas é lógico que o poder das ideias, das informações concretas, objetivas, fatos, quando não há nada de mirabolante, de místico, de fantasioso, né? Nada de ilusório, são fatos. Então, a humanidade, né? Ela se apega, mas por necessidade e realmente por encontrar ali aquilo que lhe satisfaça, né? Porque a humanidade, eu tenho certeza disso, que muitas pessoas, às vezes, possuem o cabresto na cara por vários motivos. Às vezes por status, né? Status perante a sociedade, pelas ilusões, pelas fantasias, para fazer o gosto da família, para fazer o gosto da sociedade, aquelas pessoas também assim que ainda não se decidiram. Então, ali com o cabresto no rosto. Mas a maioria, mesmo procurando essas outras doutrinas, eles sempre questionaram, só que nunca obtiveram, né, a oportunidade, a resposta, né? Nunca tiveram oportunidade de receber, de obter respostas concretas. Então, diferente no Espiritismo, que o Espiritismo começa por aí, remonta às causas, né? Então, olha só para você ver, sem constrangimento, apenas pelo poder da ideia, prova que ele corresponde a uma necessidade. Prova e se aprova que o Espiritismo corresponde a uma necessidade. Agora, essa uma necessidade é o coletivo, tá? Não é só uma unidade, não. É um coletivo. Então, qual há de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade, e que, portanto, veio no momento preciso. Então, o Espiritismo veio no momento preciso, no momento exato, nem mais nem menos, né? Veio ali paralelamente, juntamente com todas as outras ciências, mas que de ordem humana. Então, o Espiritismo é uma ciência de ordem divina que respeita, que tem tudo a ver com a
há ciências de ordem humana, que é de ordem divina, mas que não se detém, onde as ciências de ordem humana se detêm, né? Esses dias atrás, 2023, eu assistindo um vídeo, o apresentador ainda disse assim que o espiritismo é um ramo das ciências. Olha que pobreza de espírito desse apresentador. O espiritismo é um ramo das ciências. Que é isso? É pobreza de conhecimento. Isso é falta de conhecimento. Nunca que o espiritismo foi, ou será um ramo das ciências. Nós entendemos que, por exemplo, a química é um ramo da alquimia. E assim sucessivamente, né? É a astronomia, é a mineralogia, e assim, uma ciência, ela sequencialmente, ela tem origem noutra ciência, porque uma ciência gera outra ciência. É a necessidade do estudo e da pesquisa e das observações paralelas que acaba gerando outras ciências e assim sucessivamente. Mas o espiritismo, ele não nasceu de ciência nenhuma aqui na Terra. Isso é uma forma de perseguir o espiritismo, é uma forma de falta de conhecimento, de bom senso, de prudência. O espiritismo por si só, ele é uma ciência, independente de outras ciências e ao mesmo tempo dependente de outras ciências e ao mesmo tempo todas as ciências dependentes dele. Então olha só para você ver que emaranhado. Até porque o espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências. O dia que a humanidade aprender a reconhecer o espiritismo como ciência mãe de todas as ciências, as coisas mudarão vertiginosamente, prodigiosamente aqui na Terra, né? Enquanto não, vai ser essa papagaiada aqui na Terra. Mas a gente entende que isso aí é uma forma de falta de conhecimento. Então, na questão de número 44, Kardec diz assim, ó, são em grande número os aflitos, olha só, são em grande número os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola. Então, Kardec está dizendo que não é de admirar que tanta gente acolhe uma doutrina que consola, né? De preferência as que desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Então você entendeu? Então, ninguém melhor para agradecer a Deus a presença do médico que o próprio doente. Então, por exemplo, você está com a dor de dente imensa, só que você está em meio a umas 100 pessoas que não está com dor de dente. E de repente você depara com o dentista. Você o reconhece, é um alívio para você, porque você vai de encontro a ele, porque você está com dor.
você está sofrendo, né? Então, olha só para você ver, são em grande número os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolhe uma doutrina que consola, porque a doutrina dos Espíritos, ela nos consola em todos os sentidos, não só remonta às causas, como também nos prova a preexistência e a imortalidade da alma, e também a reencarnação, o reencontro nosso com os nossos entes queridos, que para outras religiões, morrendo se acaba. A doutrina dos Espíritos nos consola, nos esclarecendo a respeito da imortalidade da alma, não só nos esclarece, como nos prova constantemente. É só a pessoa agir corretamente, com sinceridade, com seriedade, buscando o lugar certo, que ele obtém aquilo que é certo, que a doutrina nos fornece. Então, a imortalidade da alma, comunicabilidade com o mundo, com a erraticidade, a pluralidade das existências. Então, o Espiritismo ele vem nos confirmar que não existe nem o céu e nem o inferno, nem o limbo, né? O Espiritismo nos esclarece que nós somos os únicos responsáveis pelo paraíso que trazemos dentro de nós ou pelo inferno que nós trazemos dentro de nós, porque nós plantamos, então nós estamos colhendo. Isso tudo o Espiritismo nos esclarece, nos prova minuciosamente, né? O Espiritismo vem nos dizer e nos prova que nós não somos herdeiros de pecado original de ninguém, nós somos herdeiros nosso mesmo, né? O pecado original nosso mesmo é a falta de conhecimento, é a nossa imprudência, a nossa irresponsabilidade, a nossa ignorância. Esse que é o pecado original nosso. Então o Espiritismo ele nos prova, através da imortalidade da alma, vamos dizer assim, a grandiosidade da magnanimidade do Pai, né? Enfim, a bondade de Deus, o amor de Deus para com todos nós, nos mostrando que Deus não é um carrasco, não é? O Espiritismo nos prova, nos responde, nos prova o porquê das desigualdades evolutivas, as desigualdades de castas, de etnia e de miscigenações, as desigualdades sociais, né? Ou social, como queira. Enfim, porque uns, né, tão ricos, outros tão pobres, aleijado, mudo, cego, surdo, porque crianças morrem prematuramente, né, com inteira idade, porque morrem os jovens e ficam aqui na Terra os idosos. O Espiritismo nos esclarece tudo isso, inclusive no Evangelho, segundo o Espiritismo, mortes prematuras, capítulo 5º. Né? Nós falamos um pouquinho a respeito desse item nos vídeos anteriores, na data do dia anterior a esse. Então isso tudo é um consolo, porque imagine só para uma mãe, principalmente, que vê o teu filho, né, de regresso à pátria espiritual, tua filha, e que busca saber o porquê, meu Deus, porque não foi eu primeiro que ele ou ela, mas prevalece a justiça divina, não prevalece.
Como nós já dissemos, existem duas leis, a de Deus e a do homem, mas prevalece a lei de Deus, por mais que se respeita as leis do homem. Mas a lei do homem, ela é mutável, e a lei de Deus é imutável, é eterna, ela não muda em momento algum. Mas só o Espiritismo para nos esclarecer a respeito disso. Então o Espiritismo, ele não tem pacto nenhum com o demônio, com o diabo, com o capeta, esses nomes que eles dão aí, né? Por quê? Porque esses nomes aí são tudo mitologia, isso não existe, isso aí é criação. Foi criado por essas seitas, teologias e tudo, para manter as pessoas no cabresto. E outra, se o Espiritismo, agora veja bem, se o Espiritismo de fato lida, né, com algum diabo, com algum demônio, é preciso convir que esses únicos diabos, esses únicos demônios, são os próprios seres que estiveram reencarnados aqui no corpo físico e desencarnaram. Então, por exemplo, sabe teu filho, tua mãe, teu pai, teu tio, tua avó? Sim. Então, você está dizendo que esses teus parentes que significa demônio, diabo, capeta, Lúcifer, porque o Espiritismo, ele traz à tona o Espiritismo vem provar que os teus parentes estão vivos, que os teus parentes não morreram. Então, se você diz assim, é uma doutrina que lida com o demônio, com o capeta, então você está xingando tua mãe, está xingando teus filhos, teus irmãos, o teu pai, teus avós, você está xingando os seus parentes. Quando você retornar à paz espiritual, você vai tomar conhecimento disso, de que você xingou nada mais, nada menos do que os teus próprios parentes, porque o Espiritismo lida de fato com os desencarnados, com os espíritos que estiveram aqui no corpo físico um dia, né, fazendo parte de um coletivo familiar, né, um seio familiar. Então, a gente entende que isso aí é ignorância e é uma forma de perseguir também o Espiritismo, né? Então, são em grande número os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência as que desesperam. Então, quantas pessoas que se desesperam, que buscam consolo no Espiritismo? Por que buscam consolo no Espiritismo? Porque o Espiritismo é a única ciência, a única filosofia, e também podemos dizer que é a única religião que de fato esclarece as pessoas a respeito dos conflitos os quais ela vive, dos transtornos, das intempéries, né? Mostrando o lado espiritual em todos os acontecimentos, através da lei de causa e de efeito. Esse é o consolo. Porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. Então, olha só para você ver. Porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. Por quê? Porque o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. E na condição de cristianismo redivivo, é o próprio Cristo de volta. Então eu te faço a pergunta, o Cristo, ele encontra-se no meio de quais pessoas? Dos sãos ou dos enfermos? Igual o médico. O médico existe para os sãos ou para os doentes. Jesus, mais ou menos uma passagem, disse assim, eu não sei se eu vou me lembrar todo, mas você vai entender.
Jesus disse mais ou menos assim para os apóstolos: estive nu e não me vestistes. Estive doente e não fostes me visitar. Estive preso e não fostes me ver. Estive com fome e não me destes de comer. E essa parábola é muito longa. Em dado momento, um apóstolo disse a ele: mas mestre, quando foi que te vimos nestas condições todas? E recitou tudo. Eu estou abreviando. E Jesus lhe responde: toda vez que deixaste de fazer a uns dos meus, a mim que estarão deixando de fazer. Que significa? Jesus é o consolo dos doentes e dos enfermos. Agora eu te faço aquela pergunta com todo respeito. Quem na terra pode bater-se no peito e dizer: eu não preciso de Jesus? Eu não preciso de Deus. Quem? Por que ninguém tem coragem de dizer: eu não preciso? Sabe por quê? Porque nós, automaticamente, nós reconhecemos que nós somos doentes. Nós somos enfermos em nível diferente, cada um num nível, devido à desigualdade evolutiva, mas uma vez no mundo de provas e expiações, todos nós somos doentes, todos nós, ou melhor, todos nós estamos doentes. Consertando isso aqui. Todos nós estamos doentes, mas nós não somos doentes. Estamos. É uma fase, é um período. Tudo passa. Você entendeu? Por isso que não podemos desanimar. Então Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus, na condição do cristianismo redivivo, o espiritismo é o cristianismo redivivo. O cristianismo redivivo é o Cristo de volta a nos consolar, né? A acalentar as nossas dores, o sofrimento. Então, o doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Não é? Olha só, ora, os aflitos são os doentes. Os aflitos são os doentes. Gente, e quem pode bater no peito aqui na terra e dizer: eu não me encontro aflito? Todos nós temos algo que nos perturba de formas diferentes, mas nós temos. Todos nós temos, é um pensamentozinho, é uma preocupação, é uma angústia, uma ansiedade, é uma melancolia, uma depressão, é um câncer da alma, é um câncer no corpo físico, é uma deficiência física, é uma abstinência, enfim, todos nós temos algo que, né, nos perturba, quando não psiquicamente, fisicamente. Por isso que nós falamos muito no psíquico-socioeconômico. Então, analise o psíquico-socioeconômico. Se você analisar o psíquico-socioeconômico da humanidade, você vai perceber que aqui na Terra, 101% da humanidade passa por intempéries, por dificuldades diversas em todas as áreas e em todos os departamentos sociais. Todo mundo. Eu creio que quem tem condições de falar assim perfeitamente dessa situação do psíquico socioeconômico são lá os assistentes social, porque eles lidam justamente com
com essas matérias psíquico-socioeconômico. É a área dos nossos irmãos, né? Que trabalham nessa área, a área deles. Então, eles têm conhecimento do que eu estou dizendo aqui. Então, não existe uma classe alta, classe média, classe baixa. Todo mundo, numa avaliação de um assistente social, 100% da humanidade, 101% da humanidade enfrenta transtornos diversos, né? Então, ora, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Então, o consolador é o médico, porque o médico ali é que alivia a dor do paciente, né? Então, vamos pensar dessa forma. Dores diversas e em todos os sentidos. Então, o Espiritismo é o consolador que nos abraça, que nos consola, né, que nos dá colo, né, que supra as nossas necessidades espirituais e física e mais nenhuma outra ciência na face da Terra. Vamos para o próximo vídeo.